Estado de paz, responsabilidade individual. Estamos de volta. Domênico. Domênico, você, na sua trajetória, na sua atividade que você exerce no dia a dia, quais são as conexões que você faz, tá, com os diferentes segmentos da sociedade? Querido Edmilson, o principal ponto de nossa atuação sempre foi a atividade jurídica, como advogado, como juiz eleitoral, como desembargador eleitoral, como juiz de paz. Então, a nossa vivência intensa é junto à comunidade jurídica. Mas também nós convivemos muito, interagimos muito na comunidade de fé. Nós promovemos o Café Nacional de Oração, nós promovemos outros eventos com essa natureza, com o objetivo de fortalecer e aprimorar os valores. E um terceiro ponto também de nossa integração é o setor produtivo. Como empreender, como buscar melhores resultados, seja na comunidade jurídica, seja no meio empresarial, seja no meio que for. E como que nós realizamos isso? Através dos seminários, através das palestras, através das interações tão necessárias para que possamos todos nós viver dias melhores. Então, cada um dando a sua contribuição, como você colocou tão bem no estado de paz, responsabilidade individual é o que nós buscamos. Essa responsabilidade de cada um de nós para promovermos o estado de paz, para promovermos o estado de justiça, para promovermos o estado da felicidade plena do ser humano. Como a nossa Constituição, no seu preâmbulo, já identifica, o bem-estar social, a felicidade, é um desejo, foi um desejo do Constituinte e é um desejo da nossa Constituição, e cada um de nós tem a nossa responsabilidade individual para promover esse estado de paz. Eu conversava com o Domênico antes do programa e o Domênico me falava um pouco e ele disse: "Edmilson, interessante, que eu também sempre pensei numa ideia, né, de desenvolver uma ação. Eu não sei como, ele até me dizia que não sabia como, ainda bem definido, mas uma ação nessa linha. E o dele que ele estava pensando assim, mais ou menos cultura de paz, né. Domênico, o que que seria mais ou menos essa concepção, essa ideia que você tem da cultura de paz? Que eu fiquei bastante interessado, porque é muito próximo, né, do estado de paz, né. Como é que seria a cultura de paz? Talvez a gente poderia começar pelo antagonismo. O que é uma cultura de guerra? A guerra, o combate, o enfrentamento, esse é um tipo de cultura. E nós optamos pela cultura de paz, que é a cultura da harmonia, da conversa, do diálogo, da integração, da conexão, da valorização da pessoa. E me parece que valorizar a pessoa, valorizar o pensamento diferente do nosso, é uma boa forma de promover a cultura de paz. Hoje nós observamos, principalmente na sociedade brasileira, que há dois posicionamentos antagônicos e que ambos têm dificuldade de um conversar com o outro. E isso não promove a cultura de paz. Mas a cultura de paz, ela vai começar a acontecer a partir do momento que nós pudermos identificar o que tem de bom de um lado, o que tem de bom do outro lado, e assim promovermos, então, a cultura de paz. Domênico, eu fiquei bastante interessado com relação à cultura de paz, essa forma, essa abordagem. E no seu pensamento, seria como você levaria essas ideias, faria essa conexão com o plano piloto, mas também com as cidades satélites, Sobradinho, Taguatinga, também seria uma forma de Perfeito, muito interessante a tua colocação, Edmilson, e é justamente esse caminho que nós buscamos, com todos os setores, com todos os atores sociais que se sensibilizarem pela cultura de paz, esses serão todos bem-vindos, independente de classe social, independente de função, independente da atuação que o indivíduo exerce. Mas ele pode ser um agente de paz. Pode ser um agente de paz na sua família, na sua casa, na sua comunidade, aonde ele interage. Então, a cultura de paz, ela precisa acontecer com todos nós. E dessa forma, nós começamos a eliminar o antagonismo, essas diferenças que por vezes não acrescentam quase nada. Agora, o que acrescenta, sim, são os valores. E esses valores, dentre os quais a paz, é que fazem a diferença.
Domênico, eu queria te perguntar o seguinte: eu vou trazer 2 elementos aqui, 2 informações. A primeira informação foi, exatamente a possibilidade agora real de paz no Oriente Médio, tá. E a segunda é uma outra informação que está dentro dessa relação, eu diria, da condição do Estado, instituição, política, tá, e a relação, a conexão com as pessoas, com a sociedade. Eu estava analisando o PIB per capita, de Brasília, tá. Eu estava analisando o PIB per capita do Brasil e analisando o PIB per capita, por exemplo, de um município lá no Marajó. E a gente chega, assim, a números que eles são, abissais, tá. Então você tem, por exemplo, um exemplo, o PIB per capita aqui de Brasília em torno de uns R$ 116.000, tá. Nós temos o PIB per capita, do Brasil hoje em torno de R$ 55.000. Nós temos o PIB per capita de Belém hoje, R$ 25.000, né, quer dizer, o PIB per capita é toda a riqueza dividida pelo número de habitantes. Mas nós temos um município, por exemplo, lá no estado do Pará, que é um município de Canaã dos Carajás, grande produtor de minério. Hoje é o segundo maior PIB per capita do Brasil, já tendendo uma tendência de superação. Vai ser o primeiro município maior PIB per capita do Brasil. E lá o PIB per capita ele chega a quase R$ 1 milhão, tá. Como é que você vê, tá, primeiro essa decisão, esse caminho, né, para a paz no Oriente Médio, que é uma coisa que impacta direto com a nossa proposta, e 2 essa questão das desigualdades, tá, no Brasil, num país como o Brasil, que é um país muito rico, mas a população ainda é muito pobre. É muito interessante a tua abordagem, os polos os mais diferentes possíveis, as realidades diferentes contextualizadas no Brasil e o exemplo que você deu do Oriente Médio. E o caminho da paz, me parece que tem alguns pontos que ele sempre se encontra, que é justamente por que que o Oriente Médio está chegando num caminho de paz? Porque tem o diálogo, porque tem a conversa, porque tem a aproximação. E no nosso país, as diferentes realidades, por vezes elas estão tão distantes porque não há uma conexão, não há um diálogo, não há uma conversa. Então, quando começamos a trazer esses assuntos, trazer para o diálogo, trazer para a mesa, trazer para os debates, começamos a trazer a conexão e a aproximação. E dessa forma, as desigualdades abaixam e a paz ela aumenta. Então, indiferente de país, de cultura, me parece que a solução é muito parecida, que é o diálogo, que é a conversa, que é a paz, que são os valores, que são os princípios norteadores que fazem construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Domênico, o Distrito Federal hoje ele tem as suas cidades satélites, tá. Qual é a sua relação com o Distrito Federal hoje? Você tem você, conhece esse Sobradinho, você conhece o Guará, a Feira do Guará, você conhece Taguatinga, você tem uma relação social, eu diria, do cidadão, domênico, com esses locais, esses ambientes, não só com o plano piloto, mas com essas cidades satélites? É muito interessante a sua pergunta, Edmilson. E veja, nos demais estados, o estado que eu nasci, por exemplo, Santa Catarina, para você ir de uma ponta a outra do estado, você pode levar 10 horas de carro ou mais. É, Aqui no Distrito verdade. Federal, com o tempo de 1 hora, sem trânsito, você quase visita todos os pontos, os mais extremos do Distrito Federal. Então, isso é um diferencial que nos permite conhecer todas as cidades, todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Agora, algumas nós interagimos mais do que outras. Por exemplo? Por exemplo, uma que tem uma feira específica. Você vai mais vezes à feira, você vai mais àquele
ponto, porque você já tem uma convivência. Ou você tem relações empresariais, comerciais, políticas, religiosas ou de qualquer outra natureza. Por você ter mais essa conexão, você volta mais, interage mais com aquela região administrativa. Mas, como eu falei, todas elas acabam se interligando e de fácil acesso porque são próximas. Então, essa é uma característica diferencial do Distrito Federal que nos permite interagir mais com todas elas de um modo especial pela proximidade geográfica, em especial. Estado de paz, responsabilidade individual. Hoje, Domênico, conosco aqui. Não saia daí, nós já voltamos já. Fazer um pequeno intervalo.